Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você que tem uma determinada pessoa que fez umas entrevistas com esse líder aí da Rússia, tá? Como você tá vendo circular bastante, tá? Notícia de oposição à invasão da Rússia na Ucrânia, tá? Eu acredito que esse cara aí que está entrevistando o líder da Rússia, ele não está fazendo partidarismo não, tá? Mas também ele está mostrando um lado de oposição, tá, ao governo dos Estados Unidos, tá? Só que esse cara aí é um esquerdista de extrema, tá? Ele é um progressista, tá? E eu acredito que ele é um feminista, tá? E progressista do caralho mesmo, esse tal desse Oliver Stone, tá? Consegue entender? E eu não sou progressista, tá? E sou até antiprogressista, tá? E no caso, o líder da Rússia, eu acredito que ele de certa forma deve ser progressista, porque por causa do comunismo. Mas as pessoas na Rússia reclamam da questão da ditadura, tá? Mas também ele denuncia bastante, tá? Esse líder da Rússia aí denuncia bastante os Estados Unidos, tá? Ele tem assim uma oposição muito grande mesmo ao governo americano, tá? Ok? Assim como o líder da China também tinha, tá? Bastante oposição. Então, eu nunca cliquei em nenhum desses vídeos, tá? Para ver essas entrevistas, tá? Eu nunca vi nenhuma dessas entrevistas, tá? Mas eu quero recomendar que você veja, tá? Ok? Aí está a verdade, tá? Sendo falada a respeito dos Estados Unidos, aí muitas coisas. Só que eu quero falar para você que é até provável que o tal do líder da Rússia, ele não fale todas as verdades, consegue entender? Por quê? Porque por ele ser um líder, ele provavelmente tem um código de ética de preservar determinados segredos, tá? Mas o que eu vi ele falando aqui a respeito do Edward Snowden foi o seguinte: o cara perguntou para ele, você considera que o Edward Snowden traiu o governo americano? Aí ele falou que não, o Edward Snowden não é um traidor. Mas teve um momento em que ele falou que ele não deveria ter feito isso daí, tá? Por quê? Porque no caso ele estava envolvido com segredos do governo. Então é isso daí, tá? Eu estou recomendando para você, tá? As tais das entrevistas que estão sendo feitas, tá? Com o líder da Rússia, tá? Para você saber a verdade, tá? Sobre as conspirações, tá? Que giram aqui no Ocidente, tá? Ok? Então, eu acredito que isso daí talvez não tenha diretamente a ver com as coisas que eu falo, espionagem, magia negra e conspiração. Por quê? Porque esses grupos, esquerda e direita, tá, eles são envolvidos com toda essa sujeirada, tá? Mas o máximo que eu posso colocar para você, tá, é isso daí, tá? Pelo menos algumas denúncias eles devem fazer, tá? A respeito de, pelo menos de espionagem, tá? Tem algum tipo de denúncia a respeito de espionagem, tá? Por causa da denúncia do Snowden, tá? Ok? Então acredito que tem alguma coisa de denúncia de espionagem aí nisso daí, tá? Ok? Então é isso daí, tô recomendando para você, tá? E por último eu quero falar o seguinte, tá? Você sabe de qualquer tipo de movimento satânico de prática de magia negra, tá? Associado com qualquer coisa, você vai delatar isso daí, tá? Eu quero falar para você que aonde tem satanismo, tá? Onde tem alguém se queixando de estar sendo vítima de magia negra, tá? Tem crime organizado, tem associação com crime organizado, tá? Tem a prática de crime organizado, isso é crime organizado, como eu falei para você, tá? Os caras da direita, tá, são extremamente envolvidos com magia negra, tá? Ok? Os caras usam a Bíblia, tá? Na direita, todos eles ficam falando da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de controle para você, tá? Para você ser controlado, para você ser domesticado, como é que eu vou colocar? Para você ser manipulado, você está sob controle, tá? Da questão da Bíblia, tá? Mas eles são todos macumbeiros, tá? Eles são macumbeiros, eles são espoliadores, são assassinos, tá? São trapaceiros, tá? São extremamente invejosos, tá?
Eles pagam para foder a mulher dos outros, mandam matar pessoas, tá? Ok? Isso daí é os conservadores, tá? Ok? Então são criminosos, tá? E eles são a associação de bandidos de bairro, tá? Bandido de bairro, de morro e de ponto de música alta, tá? Que são as quadrilhas que são financiadas, tá? Para fazer o esquema de espólio, tá? De espionagem e magia negra, tá? Ok? Ok? Você vai delatar tudo isso daí. Bom, então, analisando essa situação, tá? Analisando o crime organizado que está instalado aqui no Ocidente, tá? Eu estou torcendo, tá? Para que a Rússia vença essa guerra, tá? Ok? Eu estou torcendo, tá? Por quê? Porque, na verdade, a situação que envolve essa guerra é o seguinte. Eu tenho para mim que os Estados Unidos está recuando, tá? Sim, eu tenho para mim que os Estados Unidos está recuando. Por quê? Porque se eles caírem para cima desse líder aí, ele vai cair para cima, tá? Ele vai até o final, tá? Você pode ter certeza. Se os Estados Unidos for para cima dele, tá? Ele vai até o final mesmo, tá? Ok? E automaticamente os Estados Unidos vai recuar, tá? Então eu acredito que os Estados Unidos vai recuar, tá? Só que nesse ponto de vista você vai pensar que é a Rússia que está fazendo ofensiva. Você consegue entender como é que é contraditório? Por quê? Porque os Estados Unidos, tá? A Inglaterra, a França e Israel, eles são trapaceiros, tá? Ok? Eles criam situações de intriga, de guerra, porque eles são trapaceiros, eles estão roubando o que é dos outros, tá? Consegue entender? Eles são enganadores, tá? Ok? Eles são mentirosos. A trama era justamente o tal do líder se irritar contra esses grupos que ele está irritado ali, para que fazendo isso eles entrassem com forças militares, tá? Para poder rechaçar isso e fazer ele recuar. Mas como ele botou o passo à frente e ainda colocou os mísseis, tá, nucleares de frente disso daí, aí sim esse pessoal está, eles estão botando para trás, você consegue entender? Ok? Porque a ideia seria que eles iriam entrar com todas essas forças militares para dar uma intimidada nele e então ele aceitar ser prejudicado por esse pessoal aí. Por isso que eu estou falando, tá? Esses indivíduos, tá, que encostam um furingo no seu olho, tá? Tem que matar isso daí, tá? Então eu estou aconselhando você a torcer para o líder da Rússia, tá? Você tem que torcer para ele, tá? Para ele apontar mesmo os mísseis nucleares, tá? Para esses grupos ocidentais, tá? E esse pessoal botar para trás, consegue entender? Ok? Você tem que torcer, tá? Para que esse líder da Rússia bote moral mesmo, ok? E que ele esteja mesmo disposto realmente a soltar os mísseis nucleares em cima dos cornos desses vagabundos, tá? Ok? É isso daí que você tem que torcer, pronto. Ok? Ok? Esses indivíduos que encostam o cu no seu olho, tá? Você tem que torcer, tá? Para matar isso daí. Eu já falei, tá? Que se eu recebo patrocínio, tá? E eu consigo fazer alguma coisa que eu tenha presença aqui no Ocidente, tá? O meu objetivo é matar tudo isso daí, que algum dia encostou o cu no olho de alguém, tá? Que praticou magia negra, tá? E que espionou um computador, tá? Ok? O meu objetivo até inclusive, tá? Como eu já recomendei aqui, que esse líder, tá? Se esse líder se fortalecer realmente com os interesses dele, tá? É porque na verdade é difícil fazer isso em países que são, tá vendo como é que você é controlado por um cartel que é os Estados Unidos, a Inglaterra? Por quê? Porque essas quadrilhas estão controlando aqui o Ocidente. E são essas quadrilhas que colocam esses criminosos para prejudicar você. Então você não pode chegar para um líder de fora disso daí e falar assim: ei, por favor, mata esses indivíduos aqui dentro. Não vai dar para fazer isso daí. Consegue entender? Ok? Porque aqui no Ocidente que está se disseminando isso para a vontade disso daí. Por isso que você tem que torcer para esse líder aí, entendeu? Ok? Consegue entender como é que você está? Você está preto, estão praticando bastante magia negra no meu cu. Você está enlaçado realmente, presta atenção, você está enlaçado num Ocidente, tá? Que é controlado por criminosos, tá? Satânicos, tá? Que você não tem como pedir uma força por fora para se infiltrar aqui e matar isso daí. Porque esse grupo não vai conseguir entrar aqui dentro.
Por quê? Porque os presidentes dos Estados Unidos, da Rússia, presidente dos Estados Unidos, da França, tá? Da Inglaterra e de Israel, que não vão deixar isso daí. Eles querem que você viva à mercê do crime organizado colocado por eles. Consegue entender? Ok? Então, um dos conselhos que eu dou, tá, para esse líder aí é que ele venha se fortalecer 10 minutos. Ele dificilmente vai conseguir fazer isso daí, tá? Ok? Nos países do Ocidente. Mas ele pode realmente assim se transformar, tá, numa potência, tá, de oposição a essas práticas. Como por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre um super antivírus, tá? Vou encerrar aqui aos 5 minutos falando sobre isso. Por exemplo, o líder da Rússia e da China, eles vão mandar construir um antivírus internacional. Preste atenção para você entender. Eles vão mandar construir um antivírus internacional. Preste atenção. Como eu disse para você que não vai dar para eles infiltrarem tropas internacionais aqui dentro para matar tudo que pratica espionagem, magia negra e conspiração, justamente por causa dos teus inimigos, que é a Rússia, que é a Inglaterra, a França, Israel e os Estados Unidos, tá? A Microsoft, pelo menos isso vai dar para fazer. Por quê? Eles vão lançar um antivírus, tá, poderoso, tá, para identificar a espionagem no seu computador. Ou seja, qualquer coisa que estiver espionando o seu computador, esse antivírus vai detectar a fonte, o local, tudo, tá? Consegue entender? E aí eles vão vender esse antivírus no mundo inteiro. Ou seja, você vai poder baixar em qualquer website promovido por ele, você vai baixar esse antivírus, tá? E vai colocar no seu aparelho, na sua máquina, aqui no Ocidente. Esse antivírus vai passar os dados, tá, para as pessoas que estão junto com você. Você vai passar, os dados vão estar ali nas informações, você vai compartilhar as informações dos criminosos que estão espionando o seu aparelho na sua rede social. Você vai compartilhar no seu país e essas informações vão estar junto com eles lá no outro lado do mundo. Ou seja, significa que eles não vão poder dar um tiro e matar isso que está espionando o seu computador e praticando magia negra em você. Mas lá eles vão saber, eles vão ter a lista de todas as cabeças que estão fazendo isso daí. Consegue entender? E você, que é dono do aparelho, vai poder expor isso para quantas pessoas quiser. E você ainda vai poder compartilhar as informações para outras pessoas passarem dos criminosos que estão ligados no seu aparelho. Vai ser um grande delator, tá? Um aparelho delator, tá? De infiltração de espionagem no seu aparelho, ok? Tá? Dentre muitas outras ferramentas, tá? De detecção de espionagem, até em aparelhos eletrônicos, tá? Eles podem lançar isso daí, tá? Você sabe, por exemplo, que os aparelhos de televisão, eu acredito que agora eles têm um sistema semelhante a computador, né? Se os aparelhos de televisão, eles possuem sistema semelhante a computador, conexão com internet, essas coisas assim, lançarem algum tipo de software que você possa instalar dentro da sua televisão, tá? Para localizar espionagem, empresas que praticam espionagem, tá? Empresas que praticam associação com o crime organizado, consegue entender? Ok? Você está sendo vítima de prática de magia negra e descobriu o que está espionando o seu aparelho quando você é incomodado com magia negra, tá? Ó, 13 minutinhos. Então, um dos conselhos que eu dou, tá? É que esse líder, como eu falei, ele convoque tudo que está fora mesmo do controle dos Estados Unidos e da Europa, tá? E ele possa trazer o máximo de forças úteis, tá? E honestas, tá? Para dentro de uma parceria com ele, para que, terminando essa guerra aí, ele se fortaleça até 2 vezes mais, tá? E então trabalhe para um projeto como esse aqui de segurança internacional, tá? De delatação, tá? De crime organizado. Você imagine, por exemplo, que um aparelho desse que você instala no seu computador detecta um determinado bandido que está espionando. E através desse esquema, tá, de um conjunto de informação e de uma conexão entre um bandido e outro, se descubra uma conexão com uma determinada corporação, uma empresa de televisão, alguma coisa, e aí
o software vai ter a informação alocada e vai ser delatado no mundo inteiro, ok?